O Acorde está no Triângulo Mineiro para falar de uma das manifestações culturais mais conhecidas e tradicionais da região, a viola. O instrumento, trazido para o Brasil na época da colonização portuguesa, integrou-se aos costumes locais e tornou-se parte de festejos típicos em todo o país. Em 2018, esses saberes, linguagens e expressões musicais da viola em Minas foram reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial pelo CONEP, o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural. Esse reconhecimento foi destacado como caminho para a preservação, valorização e compreensão do universo da viola. E é nesse universo que a gente mergulha hoje. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e 4 barrigudinhos. Eu tinha 2 boi carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozal no banhar. A minha história com a música, eu tenho certeza que ela começou ainda na barriga da mãe. Com 5 anos de idade, eu tentava fazer essa posição aqui, ó. A mão era tão pequena que eu fazia assim, mas não alcançava. O braço do violão era largo, a mão de menino. Mas os dedos foi alcançando desde 5 anos de idade, eu vim começando a tocar. Mas era só de ouvido, portanto a minha formação musical autodidata. Mas comecei desde 5 anos lá na roça. Eu vim para a cidade com 13, 14 anos, aprendi a profissão de carpinteiro, mas sempre cantando. E quanto mais a mão foi chegando no tamanho normal de adulto, mais destreza eu tinha com o violão. Quando eu peguei viola, já ia fazer 19 anos, eu sabia que eu queria seguir uma trajetória musical, se fosse do meu merecimento. E tudo que eu desse conta de tocar, que os outros tivessem criado, de viola, de violão, de cantoria, mas desde novinho eu comecei a compor também. Então, a partir de 22, 23 anos de idade, eu parti definitivamente para tentar a carreira musical. A viola chegou ao Brasil ainda na época da colonização e se espalhou pelo território junto com os bandeirantes e os tropeiros. Na região centro-oeste do país, também chamada de Paulistânia, o instrumento passou a ser parte essencial da cultura caipira. A viola foi um instrumento que acompanhou boiadeiros, levavam a viola surrada, pendurada nas costas, sempre nos pousos de boiada tinha viola. Então a viola veio contando a história do homem do campo, que é a minha história inicial. Para mim a viola ela é acima de violão, de acordeon, de outros sons, a viola é única. Gesiel é luthier há mais de 20 anos. Na sua oficina, em Uberlândia, as violas são feitas artesanalmente. Em média, cada novo instrumento demora até 1 mês para ficar pronto. Se eu ficasse fazendo só uma viola de ponta a ponta, eu gastaria mais ou menos assim umas 3 a 4 semanas. A cola em 30 minutos, mas eu gasto, o processo de cura da cola é 48 horas. Então o processo ele é lento por causa disso, porque eu tenho que colar uma peça, esperar ela curar e depois ela vai para poder ser utilizada na etapa seguinte. Só para me montar um tampo eu gasto aproximadamente 4 dias. Para mim fazer o trabalho de afinar, de timbrar, vão mais outros 3 dias. Então, porque a gente tem que afinar isso aqui aos poucos. Esse capricho, esse cuidado é que faz demorar bastante tempo.
Nós temos várias vertentes de construção de viola. A minha, ela é baseada num processo um pouquinho mais sofisticado, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela tem uma curvatura no tampo. Tá vendo? Ela é um instrumento que ela não é um instrumento plano, ela não é plano, ela tem uma curva, ó. Então, essa curva aqui, ó, essa curva que tem aqui, ela faz o quê? Ela aumenta a estabilidade estrutural, igual a ponte. Você sabe aquelas pontes assim, de curva? Ela está apoiada nas duas laterais. Então, isso aqui é um dos segredos da viola. Por quê? Porque essa curvatura aqui permite você colocar uma tensão grande aqui sem danificar o instrumento. 5 pares de cordas, totalizando 10. Essa é uma das principais características da viola tocada no Brasil e também o que a diferencia logo de cara do violão. Violão é um aumentativo de viola, viola grande. A diferença de um violão da viola é assim, o violão tem 6 cordas, o timbre é mais apagado, ele não tem tanta expressão, tanto volume, mas ele popularizou mais por quê? Porque quem tocava viola normalmente era um pessoal mais marginalizado, seria o termo correto. O violeiro nunca teve muito boa fama. Ultimamente a gente está repaginando essa história e reposicionando os violeiros num patamar que nunca deveria ter saído, né? Mas infelizmente, o processo cultural e evolutivo do Brasil levou uma marginalização da viola como um todo. O sentimento que eu tenho hoje de poder fazer uma viola, tocar a viola, é o quê? É a sensação que eu estou contribuindo para que essa coisa não pare por aqui, entendeu? E vou te falar para você, a melhor sensação que existe, você tocar no instrumento que você fez é magnífico. Mas assim, quando você constrói um instrumento para uma pessoa e ela fica satisfeita, é melhor ainda. Não é muito difícil de fazer um instrumento. Você tem que ter os materiais corretos, ter um pouco de habilidade manual. Normalmente, uma vez por ano, normalmente no final do ano, eu ensino 2 pessoas. É uma maneira de transmitir a continuidade da construção. Tento transmitir o que eu aprendi ao longo de 20 e tantos anos e passar para frente. Folias, congados, batuques, manifestações que juntam dança, religiosidade e música, famosas em todos os cantos de Minas Gerais. Aqui em Uberaba, as brincadeiras das catiras, ao som da viola, fazem parte da cultura rural da região. Em 2006 a gente criou esse grupo, de lá para cá a gente faz essas apresentações fora quando o pessoal pede, mas o intuito é ensinar o catira para o pessoal. Quem quiser aprender, né, vem aqui, toma um café com a gente aqui, e o local é simples, mas o tradicional, o ensinamento é feito aqui. Para fomentar essa cultura da tradição, que ela tem 450 anos de cultura de catira no Brasil. Sapé, conformo com a minha sorte, de manhã tomo um café, fumo um cigarro bem forte. Saio pro serviço a pé, eu não receio da morte, trabalho com muita fé, tem tudo que me conforme. Bom, a catira tem uma definição mais complicada, mas para quem quer conhecer a catira, é a dança com palma sapateado, é embalada pelo som da viola.
O ideal é 2 violeiros e 6, 8 palmeiras batendo palma. O ideal. Você pode ver que tem um limite de tamanho de tablado. Para apresentação de palco, pode ser o tamanho do palco, a gente pode adaptar. Quanto mais gente tiver, mais ensaiado tem que estar, para dançar igual. Não existe uma catira sem viola. Aquela tapera velha que o tempo já destroçou, morou Zé Dungão pretinho, valente trabalhador. Foi o melhor violeiro que Deus no mundo botou. Sua viola parecia um passarinho encantador. Depois que você canta a primeira estrofe, o pessoal vai sapatear, vai fazer uma palma. E depois eu pego e puxo o recortado, que é mais ou menos assim. Sou um caboclo mineiro, nascido lá no sertão. Me orgulho de ser roceiro, gosto de lavrar o chão. Lá não me falta dinheiro, nem arroz e nem feijão. Eu trabalho o dia inteiro de enxada e enxadão. 25 de dezembro, ai, 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 ai. Não se dorme no colchão, ai, ai. Deus, menino, teve a cama, ai, 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 ai. O violeiro Tarcísio Manuvéi tem atuação marcante na produção de eventos para divulgar e fortalecer a cultura caipira. Destaque para o Encontro de Violeiros de Uberlândia. Eu fiz durante 15 anos um encontro de violeiros aqui em Uberlândia. A metade desse público era um público abaixo dos 18 anos de idade, né? Desde quando eu comecei com os encontros. Então você tem vários violeiros, né, que começaram lá com 12, 13 anos de idade, que hoje vivem da música. Né, você tem vários violeiros daquela idade que hoje são professores, que estão vivendo da música através do ensino. Eu lembro de uma novela que passou a música Beijinho Doce, né? E naquela época, a meninada, todo mundo cantou Beijinho Doce. Por que cantou Beijinho Doce? Porque ela foi publicizada mais. Né? Então, a partir do momento que você leva, que você dá oportunidade para essa meninada, para esses jovens ouvir essa música, eles vão perceber a qualidade. E aí é onde surge interesse pela viola. Você não vai fazer com que 100% deles tenham interesse, mas de 100, se você fizer com que 5 tenham interesse, você já tem uma porcentagem boa aí, né, de um público que futuramente vai continuar gostando de viola. Tarcísio Manuvéi ressalta o papel das emissoras de TV na divulgação da viola caipira e destaca a importância de Inesita Barroso, cantora que por quase 35 anos esteve à frente do programa Viola Minha Viola, exibido nas manhãs de domingo pela TV Cultura. Ali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho, olha. Não tem nem como a gente hoje falar de música de viola sem falar da presença da Inesita, né, que se tornou a madrinha de todos nós. Você pode perceber que no programa Viola Minha Viola passa todos os ícones da nossa música caipira, praticamente passaram pelo programa. A música caipira, para mim hoje, né, o que faz ela sobreviver ainda é a televisão, porque ela não consegue entrar nos rádios. São poucos os rádios que ainda tocam a música caipira. O que faz a gente acontecer é a televisão. Né? Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês da TV Assembleia mostrando, né, assim, se não fosse vocês, a gente teria mais dificuldade. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Me conta logo tuas mágoas todas para mim.
A música caipira, essa música tocada na viola, ela é uma história cantada, né? Geralmente ela conta uma história. Dificilmente você vai ver uma música que é caipira, ela tem um refrão, né? A maioria, geralmente, você pode ver que tem 3, 4 estrofes contando a história, né? Então ela tem um começo, meio e fim, né? Então isso fica muito marcante. Esse aqui é um dos espaços que fomentam a cultura da viola no estado. A orquestra do SESC conta hoje com 45 alunos entre os níveis iniciante e avançado que realizam oficinas, apresentações e aulas semanais. Entrada, ó. 1, 2, 3. Da, 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 da. Si, mi. Professor de viola há mais de 2 décadas, Luiz Maza está envolvido na preservação da música caipira no Triângulo Mineiro. A paixão pelo instrumento de 10 cordas começou ainda na infância. Comecei com um radinho que meu pai trouxe do nosso país vizinho aqui, né, do Paraguai, e ele tinha umas fitas cassete na época e me ensinou a mexer nele, né, para passar a música para frente, para trás, ali tudo. E eu com 6 anos comecei a ouvir as músicas, e 2 músicas me marcaram muito nessa época, eu lembro até hoje, que foi Chico Mineiro e Rei do Gado. São histórias cantadas, né? E eu lembro que meu pai chegava do trabalho, no final da tarde para a noite, eu ia perguntar para ele, por exemplo, Chico Mineiro. Eu falei, pai, mas mataram mesmo o Chico Mineiro, né? Já ali com essa pouca idade já me envolvia mesmo na história. A festa tava tão boa. 13 anos eu me apaixonei mesmo pelo instrumento. Meu avô tentou me ensinar a tocar violão, eu lembro que umas 2 ou 3 vezes que ele me ensinou uns acordes no violão, e eu ficava encantado com a viola, de ver ele tocando a viola ali com o som aberto, né? Sem acorde. A viola já nos dá um acorde pronto ali, aberto. E ficava encantado com aquilo. Então eu falei, vô, eu quero a viola. 3 anos depois, já com uns 17 anos, para 18 ali, eu já tocava com as outras duplas, né, daqui da região, de umas duplas raízes, uns senhores mais de idade um pouquinho. Frequentei muito um bar típico aqui na nossa região, que foi escola para muitos violeiros. Então eu comecei a frequentar, comecei a tocar e cantar ali. Então já com 17 anos eu já acompanhava os outros violeiros mais experientes em shows pela nossa região. O Brasil tem pelo menos 122 orquestras de viola. Elas ajudam a manter viva a tradição do instrumento e são espaço de aprendizagem. Na Orquestra SESC de viola, há músicos de todas as idades. Eu sempre amei viola, mas nunca tive a oportunidade de fazer viola, né? Violão, desde criança, que eu mesmo aprendi sozinha, sem professor nenhum, mas a minha paixão foi sempre a viola, né? Aí depois que o SESC colocou o nosso abençoado do nosso professor Luiz Maza aí, falei, agora eu não saio daqui mais, agora eu aprendo a tocar viola, né? Aí estou aprendendo até hoje, né? Ainda estou novinha, ainda vou aprender ainda, né? Só 78 anos, muito nova, eu aprendo. Tento passar para os alunos, né, no dia a dia de hoje, encurtar um pouquinho os caminhos tortuosos que eu tive, né, no aprendizado do instrumento. Porque na minha época, assim, não tinha muito material didático igual nós temos hoje. As redes sociais, né? Então hoje é muito fácil. Então hoje, na realidade, assim, são vários alunos, a coisa, como se diz, melhorou muito, modernizou muito. Então hoje tem vários canais, né, para a pessoa estar aprendendo. Não senti dificuldade. Acho que a paixão era muita. Não senti dificuldade, aprendi fácil. Hoje o violão eu acho mais difícil do que a viola. O Luiz tem uma paciência, porque se fosse eu, não conseguia ensinar, não. Mataram
memória afetiva, a viola se torna profissão. O caminho geracional do instrumento e da tradição da música caipira hoje ainda ganha um reforço acadêmico e continua sendo possibilidade de carreira para jovens aqui da região do Triângulo. Eu comecei no violão, porém pouco tempo depois eu migrei para a viola. Eu tinha uns 8, 9 anos, então já vai fazer 10 anos aí que eu tô tocando. Eu comecei por causa que a vida inteira eu fui criado pelos meus avós e meu avô sempre foi muito musical, sempre lá em casa tinha amigos dele chegando lá, tocando uma música com ele. Então sempre estava ali aquele som e eu estava esperto ali, sempre como eu morava junto com eles, eu acompanhava ele em todos os lugares e todo lugar ele levava violão, todo lugar tinha música e eu acho que não tinha para onde correr. Eu não era de ficar contando muito, assim, não era todo mundo que sabia que eu mexia com viola, que eu gostava disso, eu fiquei meio jogando isso para um canto, porém eu fui ficando mais velho, eu não fui ligando muito e no ensino médio, assim, na minha turma mesmo, todo mundo já sabia que eu tocava e todo mundo abraçou muito, todo mundo achou muito massa e foi aí que eu fui descobrir realmente que as pessoas da minha idade também não tem problema nenhum com isso e tá todo mundo ouvindo muita música antiga hoje em dia. E aí eu fiquei bem indeciso assim até terminar o ensino médio, só que foi quando eu comecei a conseguir viver de música, eu consegui arrumar trabalho com música. E aí eu falei assim, nossa, calma, dá para eu me sustentar. Se dá para eu conseguir viver, se eu tô conseguindo pagar minhas continhas, eu vou seguir aqui. Eu sou fixo agora com a dupla, a gente está sempre nos bares aqui em Uberlândia, a gente toca todo final de semana. Quando eu entrei na faculdade eu pensei, nossa, será que lá tem mais gente tocando viola? Não é um instrumento muito assim normal de você ver num curso superior, né? Mas tem uma turma aqui que toca viola e todo mundo abraçou assim, todo mundo acha muito massa. E eu comecei a adaptar outros ritmos para viola, outras coisas que eu gosto muito de MPB, muito de samba, muito de choro. A música é meio que uma entidade, cara. Você chega ali, independente do humor da pessoa, se você toca uma música que a pessoa gosta, remete tanta lembrança boa para a pessoa, às vezes. Ou às vezes a pessoa nem conhece a música e gosta dela e já abre aquele sorriso. Então acho que, com certeza, se for tocando assim e levando alegria para as pessoas, acho que é onde que eu quero estar. Sempre com a viola. A viola é um instrumento musical que chegou ao Brasil séculos atrás, mas também é a afinação, as letras, os ritmos e as danças em que ela se faz presente. Aqui no Triângulo, a viola também é parte da cultura regional e da vida de famílias inteiras. Esse foi o acorde de hoje.